Eu tô aqui com Letícia Delgado, Medicina UEFS, tem que falar letra por letra, né? Senão a galera se confunde. Medicina UEFS. Letícia teve um ano de cursinho, ela não passou direto da escola, mas foi um ano logo depois da escola. Ela teve alguns contratempos ali olhando para esse período durante a escola, olhando para conciliar escola e cursinho presencial, como muita gente provavelmente está passando ou por esse desafio, ou se está no segundo ano indo para o terceiro ou próximo ano, e iria acabar passando, mas talvez tua história consiga mostrar algumas coisas um pouco diferentes, né, Letícia? Mas para a galera que talvez não te conheça e quer entender um pouco melhor sobre você, talvez até os apressados assim, Letícia, mas o que, é que você pode falar sobre esses teus anos, assim, de uma maneira, talvez num resumo geral, assim, para a galera ter uma noção? Beleza. Então, como foi falado, né? Eu passei com um ano de cursinho depois do ensino médio. Porém, eu fiz 2 anos de cursinho conciliando com a escola. Eu comecei um cursinho pré-vestibular presencial, tradicional, no meu segundo ano do ensino médio. E eu entrei no cursinho muito crua, sem saber exatamente como lidar com o cursinho, como estudar, o que priorizar. Passei esse segundo ano do ensino médio assistindo muitas aulas, fazendo muitas anotações, acompanhando muitos professores, mas o volume de matérias eu não conseguia me organizar para conseguir acompanhar o cursinho, que todo mundo entra no cursinho com essa mentalidade, vou acompanhar, não vou deixar com uma matéria, e acabou que eu me perdi bastante nisso no meu segundo ano. Eu consegui focar bastante nas áreas que eu gostava muito de biologia e química, então isso foi muito bom, consegui aprender muita coisa nessas matérias, e em redação também. E acabou que eu terminei meu segundo ano com uma nota relativamente boa no Enem, para um treineiro. Eu tirei 739 de média simples, se não me engano. E aí eu saí do meu segundo ano assim, poxa, terceiro ano agora vai dar certo, vou passar direto, não vou precisar fazer cursinho depois e tudo mais. Então, me deu uma expectativa super alta. No meu terceiro ano eu continuei nesse mesmo cursinho, conciliando com a mesma escola, mas eu não tinha a visão daquilo que eu precisava mudar em relação ao meu estudo do segundo ano. Eu buscava realmente fazer tudo que estava no módulo, fazer todas as questões, acompanhar tudo, e nessa ânsia de acompanhar tudo, você acaba não priorizando o que de fato é importante para você. Terminei meu terceiro ano com uma nota de 756, mais ou menos, que foi um pouco maior só do que eu tinha tirado no segundo ano. Foi um pouco frustrante para mim, você estudar mais um ano e não evoluir aquilo que você precisa evoluir para passar. Comecei meu terceiro ano, não, de cursinho, como se fosse o primeiro ano de cursinho depois do ensino médio, né? No outro cursinho presencial, e também conheci a Amy pelo YouTube, e justamente pelo papo de aprovado. Eu amava assistir esse tipo de entrevista, porque eu conseguia me identificar com as pessoas que estavam falando ali, e conseguia ver, tipo assim, poxa, se fulano passou por essa mesma coisa e conseguiu ser aprovado no final, eu também vou. E isso me motivava bastante e me apresentou um modelo de estudo diferente daquilo que os cursinhos estavam propondo. Fiz esse novo ano de cursinho depois, com uma mentalidade completamente diferente, buscando equilibrar vida pessoal e estudos. E no final deu certo. Eu tirei 801 de média simples no Enem. E aí eu pude passar em medicina na UFS, que é a estadual, uma das universidades estaduais daqui da Bahia. E o resumo da história basicamente é isso. Massa, massa. Agora, puxando, vamos pegar do início até o fim, então, porque eu acho que tem algumas coisas até bem legais. Quando você trouxe aquele ponto de que você ainda não sabia tão bem o curso que você queria. A gente, para quem está vendo a gravação aí, né? A gente conversou um pouquinho antes, uns 10 minutinhos, e você mencionou sobre esse ponto de, putz, eu ainda não tinha tanta noção se ia ser um outro curso, se ia ser medicina. Fala um pouco mais sobre como que foi esse processo, assim, para você se decidir. Porque tem alguém, provavelmente tem alguém que está vendo a gente aqui agora e que está nessa ainda, sabe? Tipo, putz, mas eu tenho aptidão aqui pro direito. Minha família, sei lá, é só de gente que, pô, tem negócios. Ou, pô, não, na minha família não tem ninguém que, sei lá, só tem gente que trabalha com contabilidade. Aí, do nada, eu querendo medicina. Como é que foi isso pra você, assim? O que é que você pode falar? Então, durante o meu ensino médio, e não só o ensino médio, mas até ali o ensino fundamental 2, eu tinha muitas ideias do que fazer. E eu já tive períodos de querer cursos completamente diferentes. Eu já quis fazer ciências políticas, já quis fazer letras, já quis fazer engenharia. E tracei caminhos, de fato, para cada uma dessas áreas. Mas quando chegou no meu segundo ano, eu me identifiquei muito com a área de biológicas. E aí começou a aparecer para mim a possibilidade de fazer ou licenciatura em biologia, porque eu achava muito legal a ideia de ser professora de biologia, etc., ou de fazer medicina.
Apesar de talvez a gente associar um pouco as duas, são muito diferentes na prática, né, de mercado de trabalho, de vida, de profissão, carreira. Eu aproveitei muito esse tempo para pesquisar sobre essas áreas e para pedir conselhos. Eu acredito, né, aí já é algo pessoal meu, de que os conselhos, eles têm uma sabedoria, né? Quando a gente se aconselha, quando a gente pede, também escuta a experiência de pessoas mais velhas que nós. Às vezes essas pessoas, elas tiveram contato com essas áreas, né? E aí, eu também sou cristã. E eu orei durante esse processo, busquei a Deus e busquei conselhos. No final, eu escolhi medicina muito nessa vibe, né? De buscar esses conselhos e de ver que, de fato, tinham motivos que me levariam a escolher medicina e não a biologia, né? Mas, assim, eu acho que esse processo tem que ser algo que você não deva colocar muita pressão em você. Porque eu bati martelo que eu queria medicina, mas no início do terceiro ano, né? E aí, eu acho que é muito bom você ter essa ideia e de você estudar para tirar a melhor nota que você puder. No meu segundo Sim. ano, mesmo sem ter certeza do que eu queria, eu sempre estudei como se eu quisesse passar medicina na USP, entendeu? Porque, assim, se eu, vamos supor, no final eu quiser biologia, beleza, se eu tenho nota para medicina, eu vou passar em biologia, não tem problema. Então, eu Perfeito. sempre fui também muito nessa lógica, sabe? Pô, é uma postura muito madura e que, infelizmente, é incomum, sabe? Porque a gente vê a galera meio que naquela de, tá, a partir do momento onde eu souber o que eu quero, eu só vou me dedicar o suficiente para passar naquilo que eu quero. Não é uma questão assim de, pô, deixa eu me desenvolver o máximo que eu posso. Por quê? Porque isso vai ser bom para mim. Não é tipo um, tá, é só o suficiente. É tipo assim, vou estudar para passar de ano, sabe? Tipo, é uma visão muito nessa linha. Coisa que, tipo, é uma parada muito limitada, pô. O profissional que você vai ser não tem como ser o máximo possível. Você tá com a cabeça como essa antes mesmo de entrar no curso, sabe? Então, tipo, é até algo que eu acabo conversando com alguns amigos que se perguntam, né? Ah, mas vocês só falam com quem quer medicina? Não, pô, tem muita gente que quer outros cursos também. Tanto é que a gente tá mais e mais se aproximando de uns 60-40. 60% das pessoas querem medicina, 40% delas querem outros cursos. E tá tudo bem, sabe? Mas o lance é aquele. A mesma dedicação que eu teria para passar em medicina, eu tenho que colocar para qualquer outra carreira. Tipo assim, se para medicina eu teria que, sei lá, destravar outra versão minha e, tipo, realmente me tornar algo que eu não sou ainda e ser uma mudança radical da minha vida, eu vou ter que fazer essa mesma coisa para ser um excelente profissional nessa outra coisa que eu faço, sabe? E aí, infelizmente, é uma cabeça que a galera acaba não tendo, né? Mas no teu caso, você acabou tendo. E é algo muito legal, sabe, de ver. E qual que você vê, assim, que por essa ter sido sua postura, logo no início você acabou evitando certos erros que você via de outras pessoas. O que é que você pode dizer nesse sentido? Então, como eu falei, no meu segundo ano eu entrei sem saber o que eu queria. Mas desde o segundo ano eu tinha uma postura no cursinho, mesmo sem ter a mesma clareza do que. Porque com a experiência, e a gente, por exemplo, assistiu um papo de aprovado, que eu assistia várias, você vai identificando alguns erros. Mas eu cheguei com muita certeza de que eu queria estudar bem. Então, por exemplo, eu assistia muitas aulas, eu anotava muito o que os professores falavam, e eles falavam muitas coisas que eram recorrentes nas provas de vestibular. Então eu já conseguia identificar, tipo, nossa, o professor aqui, ele fala muito sobre isso aqui, então isso aqui é importante para a prova, isso aqui pode ter uma chance de cair de novo esse ano. E eu sempre tive uma postura de nunca deixar as dúvidas para depois, sabe? Então, se eu fazia uma questão e eu não conseguia entender aquela questão, não conseguia resolver, ou se ficava uma dúvida até durante as aulas, chegava no final da aula e eu ia falar com o professor, ia tirar aquela dúvida. Então, essa postura de fazer muitas questões e tirar a dúvida, não deixar a dúvida levar para casa, foi algo que eu fui construindo e eu acho que já do começo fez uma grande diferença nesse processo que eu estava falando de, poxa, busque ter a melhor nota que você puder, independente do curso que você queira, né? Massa. Não, legal, legal. E aí você foi para esse teu terceiro ano, já tá com aquela cabeça de, caraca, já evolui pra caramba, se eu continuar desse jeito, vou passar direto da escola e vai dar tudo certo. Mas e aí, como que foi? Então, teve um ponto também importante nessa questão das notas do segundo e terceiro ano. No meu segundo ano, eu tinha tirado 980 na redação do Enem. Isso me ajudou muito na minha média simples. Eu não tinha ido tão bem nas matérias no geral, assim, em relação a como foi a redação que eu tinha tirado 980, que foi uma nota muito boa. Uhum. Em matemática, eu tinha acertado 30 ou 31. Linguagens foi mais ou menos 30 ou 31 também. Foi a mesma coisa que matemática. Humanas eu tinha acertado 35. Em naturezas eu acho que eu acertei 27, se não me engano, ou 28, no meu segundo ano. E aí, no meu terceiro ano, eu sabia que eu precisava evoluir, principalmente em matemática e naturezas, porque naturezas, a faculdade
tinha como primeiro lugar a UFBA. A UFES foi minha segunda opção. A UFBA ela tem peso 4 para naturezas. Como muitas pessoas querem medicina em federais, a maioria tem peso maior para naturezas, né? No caso de medicina. E aí, eu sabia que precisava melhorar em naturezas. E matemática eu precisava melhorar porque matemática tem uma excelente TRI. Então, a gente sabe que a gente precisa bem em matemática, né? Porém, eu não consegui converter o meu esforço nessas áreas no meu terceiro ano em uma nota melhor. Porque um dos grandes erros que eu cometi foi que eu utilizava um material que era muito voltado para a FUVEST. Então, era um material que tinha centenas de questões, né, de vestibulares difíceis. Então, tinham questões IME, ITA, e também segunda fase, né, das paulistas. E eu queria fazer todas as questões do capítulo para avançar para o próximo capítulo. Tinha muitas coisas que eu não conseguia entender. Às vezes, eu ia para professoras com a didática muito difícil e não conseguia entender os assuntos, né? Isso foi uma dificuldade que eu tive para conseguir evoluir em matemática e naturezas, que sempre foi meu foco. Eu sempre estudei mais do que linguagens e humanas. Quando chegou no final do terceiro ano, eu tinha evoluído em linguagens humanas, eu acertei 37 em linguagens e 40 em humanas. E essa evolução foi fazendo prova antiga e corrigindo, que eu sempre tive mais facilidade com as matérias do primeiro dia. Já no segundo dia, que era o que eu mais tinha estudado, mais tinha me dedicado, mais feito questões, tirado dúvidas, eu acertei, acho que foi 31 em naturezas, em matemática acho que foi 33. Então, assim, em relação ao anterior, foram poucas questões a mais, né, de acertos. E redação eu tinha tirado 920. E aí, isso entra muito na questão da correção da redação, que foi ficando mais criteriosa ao longo dos anos. Mas também em um relaxamento meu, de ter tirado 980 no segundo ano e ter pensado que, pô, eu tirei 980, então tá de boa. No terceiro ano eu vou conseguir tirar um 960, 980 de novo. Mas, na prática, não foi isso que aconteceu. Eu não tinha treinado redação suficiente, não tinha corrigido meus erros na redação e minha nota caiu para 920. Então, só para dar esse panorama aí. Vamos lá, Leto, voltando, acho que deu um pequeno problema aí na gravação, mas você estava falando antes sobre como você tinha se dedicado mais para matemática, para naturezas, só que não necessariamente você viu isso se refletir naturalmente mais em mais frutos, né, em termos de acertos. Retoma de lá para a gente poder ter ouvido de novo. Perfeito. Então, como eu estava falando, matemática e natureza eu fazia muitas questões difíceis, não conseguia entender porque eu tinha errado essas questões. Eu não tinha uma boa base teórica, isso é muito importante. As pessoas falam assim: faça questões, estudo por questões. Mas você precisa ter uma boa base teórica. E a boa base teórica, ela também vem de uma boa didática, que era algo que eu tinha dificuldade de encontrar nos professores do cursinho que eu estava fazendo. Né? Às vezes eles explicavam com muita. De uma forma muito difícil que eu não conseguia entender. E aí Sim. acabou que isso me fez ficar muito estagnada, ter muito esforço e pouco resultado. Então, eu tive uma evolução muito baixa em matemática e natureza e uma evolução boa no primeiro dia. Quando eu cheguei no meu primeiro ano de cursinho, depois do ensino médio, eu já entrei com essa mentalidade assim: olha, eu tive um resultado bom no primeiro dia. Eu acertei 40 em humanas, acertei 37 em naturezas. Dá pra gente melhorar? Dá. Mas o meu foco tem que ser matemática. Ah, perdão, eu falei 40 em humanas e 37 em linguagens. Eu falei trocado. E agora eu preciso focar em matemática e naturezas para evoluir. Mas para eu conseguir evoluir, eu preciso focar no básico das matérias. Então, eu precisava parar de pegar questões muito difíceis para o meu nível. Eu quero estudar, vamos supor, hidrostática. Poxa, você vai começar a estudar hidrostática? Pega as questões mais básicas de hidrostática e depois você vai para as mais difíceis. Você precisa primeiro entender a teoria de hidrostática, senão você não vai conseguir fazer as questões. E aí eu troquei também de material, né? O material que eu estava usando antes, que era um material com muitas questões de vestibulares difíceis. Eu peguei um material que ao invés de ter 120 questões, era um material que tinha 20 questões por capítulo. Eram capítulos menores. E Uhum. essas questões eu estava conseguindo fazer. Então, às vezes você acha que o material por ter mais questões é melhor, e não necessariamente, né? Então, essa troca de material didático foi muito importante para minha aprovação, de verdade. Comecei a ter aulas com professores com a didática melhor na área de exatas. E eu também encontrei esse mesmo recurso na M, porque na M eu fazia as listas, e as listas eram mais curtinhas, né? Com menos questões e questões do básico ao avançado. E os professores
para mim, tinha uma ótima didática, né? Conseguia entender o que os professores estavam querendo explicar em matemática e naturezas. Então, meu terceiro ano de cursinho foi muito, muito diferente, né? Por conta dessas mudanças aí. Total, e até destacando dessa tua história para alguém que talvez esteja na escola agora e vendo a gente, porque assim, tem, tem uma diferença muito clara entre quem consegue estudar por questões, só que sabendo exatamente o que está fazendo, e quem faz por questões só para ficar naquela, não é do hoje eu fiz 100 questões, hoje eu fiz 120 questões, e aí fica nos grupos de estudo, fica meio que querendo se achar através de esforço, quando no fim das contas o que você tem que mostrar é resultado, né? E o resultado ele vai vir quando você consegue pegar a lista ou o simulado como que ele de fato é. É um grande exame de sangue, digamos, né? Você está tirando ali para ver como é que você está. Ah, então tem que mudar tal coisa. Vai lá, muda e volta. Mas não tem muito tempo para ficar perdendo naquela coisa em si. Porque ali é meramente um diagnóstico, né? Então, se você está ficando 100, 120 questões, às vezes é um grau de profundidade, de amplitude numa mesma matéria que dá para. É muito fácil de cair naquele papinho de não, mas é porque você precisa dominar absolutamente tudo, porque aí nada vai lhe surpreender na prova. Só que aí você tenta fazer isso para todas as questões, e o que, é que acaba acontecendo? Você não vai conseguir ter domínio na maior parte delas. E a gente não está falando do vestibular sendo um domínio, tipo assim, de. Não, eu tenho. Tipo assim, se eu precisasse, eu conseguiria dar uma aula em cima desse assunto aqui. Não é bem assim que as coisas funcionam. Você tem que ser bom em fazer as questões em si. Então, elas vão exigir um grau específico de domínio prático, e não necessariamente teórico e, tipo assim, pedagógico, né? Tipo, de ensinar de volta. Então, pegando essa parte específica da tua história, acho que esse é um ponto bem legal, assim, destacar para quem está de casa, para conseguir ter um pouco mais de noção. E eu acho que acabou tendo uma diferença para você, Leto, de quando você teve um mentor do teu lado, né? Para poder meio que mostrar um pouco e falar, calma, peraí, não é bem assim, na verdade, vamos fazer um pouquinho diferente. E aí, o que você pode dizer dessa parte já? Tipo, teve esse seu terceiro ano, você conseguiu se dedicar, você viu uma evolução sim, mas não foi nem perto do que você estava esperando. Não conseguiu passar direto da escola, mas você sabia que tinha todo o potencial. Ou seja, pô, se eu estudei tudo que eu podia e eu não tive resultado, então eu tô fazendo alguma coisa de errado, né? E aí chegou no ano seguinte, você viu o teu resultado ali, tava no SISU. E aí, como é que foi esse teu primeiro ano de cursinho? Então, no meu primeiro ano de cursinho, depois do ensino médio, eu conheci a Amy. Eu, de fato, entrei na Amy, se não me engano, foi em abril ou maio. Mas teria sido até melhor se eu tivesse entrado logo em fevereiro. Inclusive, assim, quanto antes, melhor. Mas que bom que eu entrei. Entrei e já peguei logo o plano com a mentora. E eu escolhi uma mentora que tinha tido uma situação parecida com a minha, porque ela tinha sido aprovada em uma universidade pública um ano com um ano de cursinho. E eu estava no meu primeiro ano de cursinho. É, e aí, uma das coisas que eu conversava bastante com ela era sobre esse equilíbrio entre questões, aulas, porque muitos vestibulantes se perdem nisso. Quando eu entrei nesse cursinho presencial, novo, no meu primeiro ano, esse cursinho, ele tinha muitas aulas, uma carga horária de aulas, assim, altíssima, mas eu nunca tinha a intenção de assistir todas essas aulas. Eu falei assim, olha, eu tive um resultado bom no primeiro dia, eu só vou assistir as aulas do segundo dia. E eu fui ver nas aulas do segundo dia, e alguns professores tinham um ritmo um pouco lento para mim, porque eu já tinha visto as matérias no segundo e no terceiro ano. E aqueles professores estavam com um ritmo um pouco mais devagar. E aí eu pensei assim, olha, eu sigo o que os professores estão falando, o que o cursinho está falando, ou não? Aí eu conversei muito com minha mentora sobre isso. E aí a gente foi traçando metas. Então a gente tinha uma meta de bater determinados assuntos durante aquele mês, né? De concluir certo percentual do cronograma até o final de tal mês. E isso me deu muita tranquilidade, porque a Amy tinha a planilha, que eu marcava lá o que eu já tinha feito, né, de estudo, etc. E eu não precisava acompanhar o que estava no meu cursinho presencial. Eu acabava indo no meu próprio ritmo. E Uhum. isso fez uma diferença muito grande nos meus estudos. Porque com essa individualização que a mentoria me proporcionou, eu consegui ter a liberdade de desenvolver o que eu realmente precisava aprender. E não aquilo que o cursinho estava falando que eu precisava estudar naquele momento. Outra coisa muito importante que veio com a presença, né, da mentora foi a organização dos simulados e das provas antigas. Às vezes você pode chegar numa zona de conforto de que eu só quero fazer um simulado de vez em quando, ou você quer chegar no extremo de tipo assim, pô, vou fazer 3, 4 simulados por semana. E o mentor, ele vai te ajudar a encontrar esse equilíbrio de nem fazer poucos simulados e nem querer fazer simulado demais. Se você faz poucos simulados, você não vai estar preparado para
Se você faz muitos simulados, você nunca vai conseguir corrigir eles com qualidade, que é algo muito importante. E isso entra muito naquilo que você estava falando, de que não adianta você fazer 120 questões se você não corrige com qualidade. Então, o número de questões, assim, se alguém me perguntar quantas questões eu fazia por dia, eu não faço ideia. Porque tinha dia que eu fazia mais, tinha dia que eu fazia menos. Questão de física, dia de física, eu fazia muito menos questões do que de uma biologia, por exemplo, que eu sentava e conseguia fazer um bocado. Então, não é questão de número, mas ela me ensinou a corrigir muito bem as questões. Então, eu fiz o caderno de erros. Eu fazia o caderno de erros no. Eu estudava no tablet e escrevia no tablet o caderno de erros. Eu não fazia digitado, porque eu gostava de detalhar por que eu tinha errado a questão. Eu botava a foto das questões, escrevia por que cada alternativa estava errada, por que aquela alternativa estava certa, o que eu pensei de errado para marcar a alternativa errada e o que eu precisava lembrar para acertar da próxima vez. Às vezes, para uma questão, eu escrevia uma página inteira. Sério, eu era muito, muito exagerada com o caderno de estudos. Meu caderno de estudos deu umas 300 páginas no tablet, sem brincadeira, no final do ano. Então, assim, eu me dediquei muito com esse caderno. Me ajudou muito, muito mesmo. Então, acho que, assim, alguns dos pilares que eu queria pontuar aqui, para resumir, né? É a questão da correção qualidade do caderno de estudo, da organização de quantos simulados fazer, e de você não ficar preso ao cronograma do cursinho e às aulas do cursinho, né? Então, acho que essas foram as coisas que eu mais pude aproveitar com o contato com a mentora. Muito bom, pô, muito bom. E você tinha aquela visão de aula depois da aula, né? Que era tipo o cursinho depois de estar na escola. O que é que você pode dizer para quem ainda tá com essa cabeça? Porque a gente sabe, pô, é o mais comum. Dentro da galera de escola é o mais comum. Já bota na cabeça aquilo de, não, mas eu só vou passar se eu estiver naquele cursinho. Eu só vou passar se eu estiver naquele isolado. Aí coloca isso na cabeça, como não tem tanto discernimento, e infelizmente é a galera que tem menos humildade também, de reconhecer que sabe pouco, aí acaba misturando duas coisas, é uma mistura explosiva, né? Que é, de um lado é, eu acho que eu sei tudo, e do outro lado é, mas eu só vou passar se for com essa pessoa do meu lado. E no fim das contas não é bem assim que as coisas funcionam. O que é que você, tendo passado por isso, e agora meio que tendo cruzado a linha de chegada, né? Pode dizer para quem ainda tá com essa cabeça? Então, acho que uma coisa muito importante é você pensar que as aulas não vão te aprovar. Você não vai ser aprovado se você tem um excelente professor, necessariamente. Porque tem muitos professores muito bons na internet, em cursos presenciais. Cada cidade tem um professor famoso, que tem uma isolada famosa. E tem gente que está nessa isolada e não consegue passar. Às vezes a pessoa passa anos naquela mesma isolada, tendo aula com aquele mesmo professor, e ela não é aprovada, né? É porque o professor é ruim? Muitas vezes não. Mas é porque a aula, ela somente é um pedaço do seu aprendizado, né? Então, a aula é o primeiro contato que você vai ter com aquela matéria, vai te dar ferramentas teóricas, mas o que de fato vai te fazer ser aprovado é ter um resultado na prova, de acertos, de TRI, basicamente acerto do TRI. Então, eu comecei principalmente nesse processo de começar com a mentoria, de focar muito no resultado das provas. Então, se estava dando certo, se eu estava conseguindo aumentar meu número de acertos, vamos manter a estratégia, tá massa. Entendeu? Matemática tomaria evoluindo, vamos manter dessa maneira. Se você não precisa ver a aula para estar evoluindo, não veja a aula. Se você acha que essa aula é importante para você, que esse professor ele realmente está te ajudando a acertar mais, então assista a aula dele. Porque no final das contas, não é o conhecimento da aula que vai te fazer aprovado. A aula vai ser uma ferramenta que vai te ajudar a aumentar seus acertos. Então, eu tinha esse filtro muito claro de quais professores que eu assistia a aula, quais professores que eu não assistia a aula no cursinho. Por exemplo, na M, quais videoaulas eu ia assistir, de quais assuntos, quais videoaulas eu não ia assistir. Entendeu? Porque, por exemplo, às vezes em química tem um assunto que você acha muito de boa e que você não precisa ver aula e tal. Não sei, por exemplo, termoquímica, sei lá. Você acha que termoquímica você já sabe o assunto do ano anterior e você tá bem, não precisa ver a aula e você já vai direto para as questões. Ou às vezes tem um outro assunto que, vamos supor, química ambiental. Química ambiental, você precisa ver a teoria do começo, porque você tem mais dificuldade nesse assunto, ou você nunca viu com detalhes, entendeu? Então, acho que você ter esse filtro e se conhecer, principalmente, porque o estudo vai ser diferente para cada pessoa. Uma pessoa vai precisar focar mais em uma matéria, uma pessoa vai precisar assistir mais aulas do que outra. Então, não procurem algo já pronto e ditado para vocês do que vocês precisam fazer para passar, mas busquem explorar
as dificuldades e facilidades que você mesmo tem. E o que você precisa para atingir aquele objetivo. Como eu falei, eu entendia que eu precisava focar no dia 2. E eu tomei decisões um pouco, inclusive, arriscadas, né, para algumas pessoas. De que, por exemplo, para o dia 1, o que eu fazia? Eu fazia provas antigas e corrigia. E no final do ano, faltando um mês para o Enem, eu fiz uma revisão de tudo de humanas. Tudo de humanas. Então, assim, e linguagens também. Eu deixei para estudar no último mês. E, para mim, foi a melhor estratégia que eu poderia fazer. Já outra pessoa, não. Para uma outra pessoa, humanas é uma matéria mais difícil, mais conteudista. Então, ela precisa separar um momento na semana, toda semana, ou às vezes mais de uma vez por semana, para estudar geografia, para estudar história, para estudar sociologia. Então, a presença do mentor te permite isso, né? Você criar a sua própria estratégia. Se uma pessoa ela tá nessa lógica de escola e cursinho, eu diria para tomar cuidado. Cuidado para você não perder muito tempo com as aulas, né? E para você não se perder também nessa ânsia de acompanhar o ritmo do cursinho e não criar seu próprio ritmo. Excelente, pô, excelente. Tem uma parte específica da tua fala que eu peço demais, assim, tipo, encarecidamente, para que quem esteja vendo a gente consiga entender um ponto muito importante, que é contexto é rei. Contexto é rei. Tudo que você está trazendo, dentro de um contexto específico, é exatamente isso. Agora você pega a pessoa, Letícia, que está só procurando um pedacinho de álibi para ter a justificativa de, tá, então eu vou tirar qualquer coisa aqui da minha cabeça e eu vou fazer a primeira coisa que der aqui. E aí a pessoa que fala, não, já que Letícia me falou, então pronto. Então eu vou fazer lista aqui, e aí eu não vou ver mais aula, porque eu acho que eu não preciso, eu vou ficar só pegando explicações do Gemini. Aí eu vou no Gemini, solto lá, e aí ele vai me dar a resposta, e pronto, acabou, vamos para a próxima, e depois para a próxima, e depois para a próxima. Aí eu vou fazer simulado antigo. Eu vou fazer prova antiga, e vou ficar só fazendo simulado. Quais simulados? Quais provas antigas? E vai fazer o que depois disso? E qual que é a trilha? Um ponto muito importante disso, tudo que você falou, e eu espero que quem esteja vendo aqui preste bastante atenção agora, que é tudo isso aqui que Letícia falou foi tendo uma pessoa que já passou em medicina do lado dela, validando. Tipo, Letícia, pode crer, vamos por aqui mesmo? Ou então, Letícia, não, pois isso aqui é viagem. Bota o pé no freio aí, puxa o freio de mão, na verdade é bem assim, ó. Na verdade é assim, 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 tal jeito, tal jeito, tal jeito. Ah, entendi. Então o caminho é esse, né? Exato. Então bora. Porque tem uma questão de personalizar a estratégia que, infelizmente, a gente também vê a galera chegando e fazendo, tá, já sei, eu não posso estudar que nem todo mundo. Então, portanto, logo eu vou simplesmente criar a minha própria estratégia, sei lá, tá aqui, ó, eu acho que é pra cá, então vamos. E é aquela loucura, você fica. A gente vê a galera agora, porque se você pega 10 anos atrás, a quantidade de pessoas que faziam simulados, faziam provas antigas, era pouquíssimas pessoas faziam isso. 5 anos atrás já tinham mais, mas ainda eram poucas. 3 anos atrás já era até um pouco mais. Mas hoje, tipo assim, poucas são as pessoas que chegam sem ter uma noção de que elas têm que fazer simulado ou que precisam fazer provas antigas. Mas, querendo ou não, elas são ferramentas, né? Ferramentas para o quê? E se a pessoa não tem noção de que elas estão dentro de todo um sistema que já foi pensado, que tem toda uma intencionalidade, que cada ponto foi meticulosamente e estrategicamente pensado para, dentro de um todo, fazer sentido, a pessoa pega só um fragmento, tenta colocar na realidade dela, vê que não funciona e fala, viu? Tá vendo? Não funciona não esse negócio. Ou então, pior ainda, né? Fala, deve até funcionar, mas para outras pessoas. Aí fica naquela, né? Eu sou tão especial, ou seja, o que funciona para todo mundo não funciona para mim. Eu sou tão especial que nesse contexto específico aqui não funciona para mim. Ou seja, eu sou tão especial que eu não sou especial o suficiente para que isso aqui funcione para mim, tá ligado? Tipo, é uma lógica meio até estranha, sabe? Mas que de tudo que você falou assim, tipo, tá perfeito. E eu trago só, tipo, vou dando 2 passos atrás e trazer esse complemento para que quem esteja vendo a gente tenha esses pontos em mente, que é importante pra caramba, sabe? Olhando para esse aspecto, assim, de como a mentoria do teu lado foi essa validadora para evitar que você cometesse certos erros. O que mais que você pode falar dessa vivência com o mentor que te ajudou pra caramba e que talvez quem nunca teve um mentor não tenha nem noção de que um mentor consegue trazer diferença no dia a dia de preparação? Acho que outra questão importante do acompanhamento com o mentor é que o mentor ele não vai pensar só no estudo, ele vai pensar em tudo que envolve o estudo, porque a vida não é só estudo, né? Nem mesmo a vida do vestibulando. Então, eu tinha muitas conversas com minha mentora sobre isso, porque ela tinha tido a experiência de, no terceiro ano do ensino médio dela, ela ter se sobrecarregado muito no estudo para o vestibular. E ela sempre me fazia perguntas para investigar se eu estava tendo uma rotina realmente saudável para não cair nessa sobrecarga, que é um problema muito comum e muito normalizado nos cursinhos.
na cultura de cursinho. Uma das coisas, por exemplo, é que é muito normalizado o vestibulando não dormir o suficiente. E ela sempre colocava essa questão, ela colocava até como meta, era dormir 7 horas por noite, 8 horas por noite. E eu dava check ali de que realmente estava dormindo o suficiente, né? E realmente, esse ponto é essencial. Então, eu dormia 7 horas por noite, em média, né? Tinha dias que eu podia dormir 6, outros 8, outros 9, mas eu costumava dormir muito bem, descansava bem. E outra coisa também é que no meu segundo, terceiro ano, eu não praticava atividade física com regularidade, porque a minha rotina era basicamente só aula, então, para mim, eu não considerava como algo importante. Eu achava que ver aula seria mais importante do que ir para academia, por exemplo. Faltar aula para ir para academia era algo que eu não concebia. Quando eu entrei no meu primeiro ano de cursinho, depois do ensino médio, várias pessoas perto de mim conversaram comigo sobre a importância da atividade física, né? Inclusive, eu via muitos conteúdos sobre. E aí, eu entrei para natação. E a natação, ela me ajudou muito nos estudos, muito mesmo. Eu fazia natação de manhã, antes de começar a estudar. Então, eu acordava cedo, ia nadar. Depois, eu ia tomar café da manhã. Ia pro cursinho, chegava no cursinho em torno de 7h30 da manhã, geralmente. Fazia meu devocional. Aí, umas 8 horas, eu começava a estudar. E a natação, ela regularizou meu sono, para eu dormir bem. Me aliviava muito das vezes da pressão ou da ansiedade que poderia ser geradas pelo estudo. E foi muito interessante até para a questão da disciplina, porque eu quase todos os dias, antes de ir para a aula, ia. E, às vezes eu descansava mais, dormia um pouquinho mais, não ia nadar. Mas ajuda muito você praticar um esporte ou ir para academia durante o seu ano de preparação. Outra coisa também é que eu fiz um acompanhamento psicológico para não deixar a ansiedade me limitar durante a prova. Então, eu tinha várias preocupações relacionadas à prova em si do Enem. Eu era o tipo de pessoa que, exemplo, eu queria sentar em um lugar específico na sala da prova. Eu não queria que ninguém abrisse uma marmita fedorenta do meu lado. Eu não queria que o fiscal ficasse dando aviso até sei lá que horas e interrompendo a minha concentração. Eu não queria várias coisas, né? Eu tinha uma lista de coisas que não queria que acontecesse na prova. Não queria cair em um lugar muito longe e pegar engarrafamento bizarro e achar que não vou chegar. Então, tinham várias coisas que eu não queria que acontecessem. Não queria, por exemplo, sentir que está acabando o tempo, eu não estou conseguindo terminar a prova, não estou sabendo responder as questões. Eu tinha vários medos do que poderia acontecer no Enem. E esse acompanhamento foi muito importante para eu me tranquilizar. Porque na prova, de fato, tem muitos imprevistos. Eu tive vários imprevistos na minha prova. Demorei um pouquinho mais de fazer a redação do que eu tinha planejado. Tive que fazer algumas questões correndo. Mas essa preparação, tanto fazendo muitas provas, fazendo muitos simulados, corrigindo muitos simulados, cronometrando o tempo para você aprender a ter esse controle de tempo na sua mão, para você saber que, por exemplo, eu demorava mais para fazer a prova de matemática. Demorava mais ou menos 2h30, 2h40, mas eu compensava fazendo natureza mais rápido, entendeu? Então, esse era meu estilo de prova. Já a outra pessoa vai fazer matemática mais rápido, para sobrar mais tempo para as questões difíceis de naturezas. Então, eu me conhecia muito bem. Eu tinha um estilo de prova muito específico do que eu ia marcar, entendeu? Se eu ia marcar direto no gabarito, se eu ia pular, se eu ia fazer uma marcação de dúvida, qual ordem das questões eu ia pegar, eu gostava de fazer direto. Então, tanto a experiência de fazer muitas provas, quanto esse acompanhamento com a mentora, né, para a gente discutir sobre estratégia de prova, do que poderia ser trocado, ela mesma me sugeria, poxa, você já pensou em começar por humanos? Você já pensou em começar por linguagens? Entendeu? Você já pensou em fazer o rascunho de redação assim ou assado? Então, a gente discutia isso, e no acompanhamento psicológico que eu fazia por fora, eu conseguia ter uma dimensão de que todos os medos que eu tinha de coisas que poderiam acontecer na prova eram coisas que poderiam acontecer, mas que eu não ia me abalar por isso. Durante o Enem, como eu falei, tive esses imprevistos, mas eu consegui concluir uma excelente prova, apesar deles. E eu acho que é muito sobre isso. Você não está se preparando para fazer uma prova perfeita. Você, por mais que você tenha se preparado, você não vai fazer uma prova perfeita, mas se você se preparar direito e da melhor forma para você, você vai fazer o suficiente para passar na faculdade que você quer, né? Então, acho que o outro lado da presença do mentor é você observar a sua rotina de estudos, não só o estudo, mas tudo aquilo que tem para além do estudo também.
Massa, massa. E você vê a segurança na tua fala, né? A segurança de alguém que sabe que fez o que devia ter feito, pô. E o foda é que, tipo, quando você não tem alguém do teu lado para validar, muitas vezes você chega no fim do ano, como agora, pode ser que alguém esteja vendo a gente em outro mês, né? Mas a gente tá gravando isso agora, tá no último dia de junho, comecinho de julho. E, tipo, muita gente tá agora e, tipo assim, olha para trás e faz, rapaz, eu não sei se o que eu estou fazendo há 3, há 4, há 5 meses é exatamente o que eu deveria fazer, não. E aí é o efeito inverso, né? É a pessoa que se aproxima da prova e ela tá naquela do minha Nossa Senhora, tá pertinho, tá pertinho, tá pertinho, tá pertinho. E aí começa a ficar aquele desespero, né? Em vez de ser não, peraí, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Se torna caraca, o que é que eu vou fazer quando chegar o dia? E aí vira mais insegurança, vira mais dúvida, vira uma certa angústia, né? É a ansiedade aperta, pô. O que é a ansiedade, no fim das contas? É a realidade dominando a gente, né? Em vez de a gente dominar ela dominando a gente. E isso a gente leva pro resto da vida, não só com o vestibular. Por isso que a gente ganha esse desafio, né? Porque depois a gente vai acabar ganhando vários outros também. Agora, um ponto disso tudo que você me falou, Letícia, é que eu fico curioso para entender um pouco mais como é que foi para você especificamente. Porque eu acabo conversando com vários aprovados nossos e para cada um eles trazem de uma maneira diferente, sabe? Muitos destacam um ponto específico que eu quero saber o que é que você me diz, que é antes eles tinham que decidir, planejar e executar. E depois de ter um mentor, eles só tinham que executar. Tipo, tinha alguém decidindo por eles, planejando por eles, que agora era literalmente só seguir o plano. E mesmo que não seguisse, o mentor ainda estava lá para poder puxar a orelha para continuar seguindo, né? Como é que foi isso para você? Tipo assim, por favor, tenta responder de uma forma que quem nunca teve um acompanhamento consiga ter noção de o que é. Tipo assim, poder, sei lá, receber uma mensagem do mentor, chegar numa chamada com o mentor, poder trocar uma ideia. O que é que você me diz em relação a isso? É, eu gostava muito do acolhimento que o mentor te dá, porque você, por exemplo, às vezes eu tinha muito essa sensação de assim, no cursinho, né? Velho, tá todo mundo vendo todas as aulas, tem gente que não tá dormindo direito, o pessoal tá todo preocupado, o pessoal só fala de Enem, todo preocupado com o Enem, mas eu tô descansando, eu tô saindo com meus amigos, poxa, toda semana eu tô saindo com minha família, eu vou para todos os encontros da igreja que eu quero ir, grupo de jovens, participo e tal. Aí eu ficava assim, poxa, será que eu realmente estou fazendo certo porque eu não vejo todas as aulas, porque eu estudo no meu ritmo, porque eu não estou me desgastando como eu acho que deveria me desgastar? E aí o mentor te dá muito essa segurança de que assim, olha, você está com suas metas, a gente está colocando metas em conjunto, porque tudo era muito conversado. A gente está com um cronograma certinho, estamos evoluindo, estamos vendo mudança nos seus acertos. Então, tudo isso era. A minha mentora via isso, via os resultados, sugeria mudanças e algumas coisas a gente mantinha. Então, fique tranquila, porque você vai chegar lá. Eu cheguei lá, você vai chegar também. Sério, é certo? Porque você não precisa, tipo, se moldar, se basear naquilo que os outros estão fazendo e naquilo que é, em tese, considerado, esperado do vestibulando, que é tipo assim, você não ter uma vida, né, para além de estudos e tudo mais. Então, ter um mentor, de fato, te dá uma segurança de que você está indo para um caminho certo. Porque se você está vendo evolução, essa evolução só vai continuar, sabe? Não é porque, vamos supor, às vezes a pessoa acha, tipo assim, poxa, eu vou chegar no Enem e vai ser outra prova. Não, não vai ser outra prova, entendeu? Você está fazendo todas as provas antigas, você está se preparando, simulados e tal, você vai chegar lá e você não vai ser surpreendida, porque você se preparou para aquilo. E é justamente isso que aconteceu, né? Então, ter um mentor, acho que te dá uma segurança também de alguém que já passou pelo que você passou, de que já teve alguma experiência e de que vai estar ali para te dizer que, calma, vai dar certo. Tipo, você está indo pelo caminho, está fazendo o que deveria estar fazendo, a gente está vendo os resultados, então, ok, siga em frente, sabe? Não desanime, né? Não pare por aqui. Apenas questão de E tempo. sim, exato. É apenas questão de tempo. Eu amo essa frase. Às vezes eu escrevia ela na capa do simulado que eu ia fazer. É apenas questão de tempo. Só para me lembrar. Só para me lembrar. E no cursinho eu pensava muito isso. Eu pensava assim, não, agora esse aqui vai ser meu último ano. Tipo assim, não vai ter mais um ano. Às vezes eu tava passando assim, e aí tinha uma galera falando, tipo assim, pô, eu não sei se eu vou passar esse ano. Eu acho que eu vou para outra faculdade, porque eu não vou conseguir passar, por exemplo, a pessoa que é federal, eu não vou conseguir passar, então eu vou para outra faculdade. Eu pensava assim, não, essa não sou eu vou passar, vai dar certo. Então, eu acho que a minha mentora também me ajudou muito nesse processo de autoconfiança e de segurança nos estudos, né? Excelente. E aí deu em que na prova? Pra gente finalizar? E aí deu certo, gente. Passei na medicina na UFES e estou muito feliz também com esse resultado. Foi 801, né, que você falou a nota?
Isso, eu tirei 801 e quebrados, né? Acho que 801,60 e alguma coisa de média simples. Aí aquelas matemáticas e naturezas que tinham meio que lhe pegado, né? No terceiro ano, como é que foi a nota nesse primeiro ano de cursinho? Você lembra? Eu acertei 41 em matemática, de 45, e tirei 900 e alguma coisa, acho que foi 900 e não lembro, em matemática. Naturezas eu acertei 36 de 45 e fiquei com a TRI boa. Em Nossa. humanas eu acertei 43 de 45. E em linguagens eu acertei 37 de 45 e em redação eu tirei 920. E aí no final de tudo deu 801 de média simples. Mas, Led, você estava terminando, e aí, talvez para a gente finalizar, você quer deixar algum recado final para quem ficou até aqui e viu tua história toda? Eu só queria dar graças a Deus por isso, né, por esse processo. Quero falar para você que é vestibulando que está se preparando que uma hora dá certo. É apenas questão de tempo. E a Amy realmente foi essencial nesse processo. É realmente uma oportunidade de você ter acesso a tanto conteúdo rico e voltado para cada um, né, individualmente. E é isso, gente. Sucesso para vocês. Tenho certeza que a hora de vocês também vai chegar. É isso. Valeu, galera.